Juntos outra agora, e por falar em não desistir, a nossa Edanta, a nossa caça-talentos, já vês? Eu estou aflita. Ainda bem que não cheguei mais cedo. Então? Estava com medo que me pusessem a mim a fazer aquela prancha. É assim, há sempre aquele não básico que se pode dizer, não é? Ok. Que é tipo, eu adoro-te, como é preciso sempre jogar assim com o sentimento, como eu disse à Marta. Mas adorei ver. Adorei ver. Os tacões é que não permitiam. Os tacões não deixam. Próxima vez venho de ténis. Nós, começando a ganhar confiança contigo, vamos começar a desafiar. Mas o Covid trava aqui muita interação, então vamos não ganhar já confiança. Vamos manter a distância, Vamos manter algum distanciamento social. Olha, Joana, hoje vamos falar de um assunto bem sensível. Verdade. E bem comum. Sim, Quando Débora, as pessoas perdem o emprego, o que fazem? O que devem fazer? eu quando pensei neste tema, quando lançámos aqui o desafio, pensei que este era um tema que podíamos estar aqui horas a debatê-lo. Pela atualidade, infelizmente, os números do desemprego voltaram a subir. Já estamos acima de 18% novamente. E pela forma como nós podemos abordar isto. Porque, mais uma vez, eu escolhi abordá-la pela positiva, até porque as segunda-feiras já são demasiado pesadas, por isso abordar pela positiva e encarar esta perda de trabalho como uma oportunidade de nos reinventar. Por isso, aquilo que eu trago hoje é uma sugestão de passos ligeiros e até algumas abordagens e algumas alternativas de pensarmos como é que podemos solucionar esta fase de transição de carreira, onde é que nos podemos, de alguma forma, alavancar, onde é que podemos encontrar alternativas e de que forma é que podemos fazer isto de forma mais positiva e otimista, para tornarmos esta segunda-feira mais simpática. Débora, de qualquer forma, acho que é importante perceber que uma situação de desemprego... Em tempos de Covid. Em tempos de Covid, é ainda mais pesado, torna-nos ainda menos seguros. E eu vou começar por essa parte, que é importantíssimo, quando estamos numa situação de desemprego, quando perdemos o emprego em tempos de Covid, pensarmos que a primeira coisa que temos que salvaguardar é o nosso bem-estar. Okay? O nosso bem-estar psicológico. Certo. Em psicologia nós dizemos que a perda do emprego é uma perda, como o próprio nome indica, muito similar a um divórcio, uma separação. A sério? A sério. Porque é como um casamento. Tu estás casada com a tua organização, vives e entregas-te àquela organização e mesmo quando és tu que decides que aquela organização a determinada altura já não te está a dar tudo o que tu queres e já não estás feliz, há ali uma perda, há ali uma separação e por isso causa-nos sempre angústia, frustração, muito medo, muita ansiedade e por isso eu digo que em termos psicológicos a situação de transição de carreira, vamos chamá-la pela positiva, é uma situação pesada. Mas olha, isso também é uma boa coisa, isso é uma boa dica que tu deste quase sem querer. Era isso que eu queria dizer, que é vamos encará-lo de forma positiva e comunicar de forma positiva. Pois. Porque muitas vezes nós descrevemos como uma situação penosa e colocamos aqui palavras negras e isso também não ajuda, não ajuda nada. Nós temos que perceber que o desemprego é uma situação de transição de carreira. E estás a transitar de um emprego para o outro. Ora, vejam lá esta dica preciosa. Não, eu estou a pensar em todo o meu futuro, em todo o meu passado, nos erros que eu fazia, que era, eu percebi que a comunicação é a coisa mais importante no meio disto tudo. Eu já te contei uma história. Não, eu quando trabalhava em Lisboa tinha muita vontade de ir trabalhar para o Porto, mas era capaz de dar um mindinho. Todos os dias. Conheço alguns casos assim. Eu gostava muito do que fazia, mas eu queria muito vir para o Porto, tinha muita necessidade de vir para o Porto. E um dia, em conversa com uma amiga minha, que vivia lá e é de cá, disse assim: se souberes de alguma coisa, vais ter que me dizer, porque eu estou desesperada para ir. E ela disse: estás? Ainda ontem arranjei uma entrevista, vamos supor, na RTP Porto, porque falaram comigo, perguntaram se eu conhecia alguém, então sugeri uma amiga tua. Eu não sabia que querias ir para o Porto. Eu: não sabias? Eu todos os dias, ela não. Tu podes pensar que comunicas todos os dias à vontade, tu não dizes nada disso. Portanto, é isso. A comunicação é importantíssima. E a comunicação da forma correta. Pela positiva. Não é, estou desempregada. Sabe, mesmo desesperada, é desesperada de alegria. É aquela coisa, quero tanto ir para a minha cidade, quero tanto regressar, para ser otimismo. Porque se nós colocarmos aqui esta carga negativa, já é por si só. Tudo que colocarmos vai ser pior para nós, vai-nos pesar ainda, a mochila vai ser ainda mais pesada. Não precisamos. E deste aqui tu aproveitaste e deste tu aqui uma dica que era uma das minhas dicas,
que é ativar a rede de contactos. Ativar a rede de contactos. O networking, que fazemos, nós temos 2 tipos de pessoas. As que fazem por excesso e que nos enviam o currículo todas as semanas e que nos ligam todas as semanas a perguntar se caiu alguma coisa, alguma oportunidade, e isso torna-se cansativo para este lado. E depois há aquelas pessoas que de alguma forma têm vergonha do processo de transição de carreira, que têm vergonha de dizerem que estão à procura de uma nova oportunidade e que de alguma forma não comunicam, não dizem às suas pessoas que estão à procura de uma nova oportunidade. E isso é um erro. Eu diria que há ali um meio termo. Que é o ideal. Que é o ideal, porque deves dizer às tuas pessoas que estás à procura de uma oportunidade. Só assim elas te diriam, em vez de recomendar à tua amiga, tinham-te recomendado a ti. Pois. Não é? Por isso... Correu bem, mas nem sempre corre. Correu muito melhor. Mas nem sempre corre. Não, mas nem sempre corre. E por isso é que nós devemos comunicar com a nossa rede, seja com recrutadores, seja com a rede de amigos. Débora, eu costumo sugerir isso aos meus candidatos, que é a nossa rede começa na escola, desde os colegas que estão noutras empresas, aos professores, nós devemos comunicá-lo. A parte desta comunicação, nós temos que ter a ferramenta de comunicação, o cartãozinho de visita, que é o nosso currículo. E é a altura ideal também de atualizarmos as nossas ferramentas. Vamos já ter aqui um ponto de discórdia, que é, devemos atualizar o currículo, é a altura de o colocarmos, fazer um refresh ao currículo, e nós vamos estar juntas mais vezes, por isso nós vamos falar sobre estes temas todos ao longo deste ano, mas é importante atualizar o currículo, é importante ter LinkedIn, okay? É aqui que às vezes não estávamos tão de acordo da primeira vez. O LinkedIn é uma ferramenta de trabalho, e deve ser usada como tal, ok? Não é uma ferramenta social, ok? É importantíssima. Claro. É importantíssima. Eu já te disse, já tive a Tu oportunidade trabalhas de dizer-te muito com o LinkedIn, tu recrutas as pessoas por ali. Muito, cada vez mais. Mas eu não discordo de ti, eu sei que é importante. Eu não digo que foi a melhor... mau uso. Era um mau uso, sim. E continua a haver um mau uso. Muitas vezes publicarmos coisas que devem ser publicadas noutras redes sociais e não no LinkedIn. Agora, o LinkedIn é fundamental para nós, Antras, chegarmos até às pessoas. É mais fácil até para nós. Por isso, é importante que tenham essas ferramentas. É importante que aproveitemos o tempo para investir em nós. É uma altura importante. E aqui dar outra dica, que é uma altura de, muitas vezes, procurarmos formação, pensarmos numa reconversão profissional. E há, muitas vezes, formação financiada para pessoas desempregadas, ou seja, quando eu digo formação, não estou à espera que muitas vezes apostes mais dinheiro, gastes mais dinheiro numa altura em que já está a parte financeira esmagada de todo. Há muitas formações que são destinadas a pessoas que estão em transição de carreira. As pessoas às vezes acham que essas formações financiadas que não as vai levar muito longe. Há diferentes formações, as coisas modernizaram também e por isso já há formações financiadas muito interessantes e mais do que isso, a tua condição de estares desempregada permite-te ter acesso a formações mais interessantes, por assim dizer, muitas vezes a custo reduzido. Okay. A situação de desemprego permite-te ter um desconto nessas formações. Por isso, às vezes, é importante, mais uma vez, perder a vergonha, dizermos que estamos em situação de desemprego e procurarmos formação que pode ter aqui um impacto financeiro menos elevado do que aquele que nós pensamos. Porquê, Débora? Porque é uma altura boa também para vermos as oportunidades que temos no mercado e muitas vezes as oportunidades fazem olhar para o nosso currículo, fazem-nos fazer uma avaliação e percebermos que nós temos que nos atualizar, que renovar competências, que se calhar o mercado está um bocadinho diferente daquilo que estava há uns anos atrás, quando procuramos, e por isso a formação muitas vezes ajuda-nos. Claro. Ajuda-nos até a conhecer novos professores que trabalham em empresas, rede de contactos, isto é aumentar, a dilatar a rede de contactos, sem dúvida alguma. Por isso é importantíssimo apostarmos nisso. Eu diria que pode ser também uma oportunidade, quando falamos na reconversão profissional, uma oportunidade para pensarmos se somos empreendedores, se dentro de nós há aqui um espírito empreendedor ou não. Débora, já vi tanta gente a criar o seu próprio negócio, a encarar esta situação de desemprego como uma oportunidade. Como todas as crises, no meio das crises surgem boas oportunidades. Por isso, pode ser uma oportunidade para criarmos um negócio. E quando falo num negócio, falo num negócio de abrir uma loja, como falo do negócio de me tornar freelancer, de gerir a minha própria carreira. Que não precisa ter um nome. Porque há pessoas que ficam muito frustradas, não é? Porque dizem, mas é que eu não sou... Já falamos sobre isso. Estudaste psicologia, não sou psicóloga no gabinete, eu não sou jornalista numa redação. Às vezes temos que dizer, não, eu sou bom nisto,
Oh, Débora, e tu estás-me a tirar as deixas todas. Porque desculpa. Eu estou a adorar. Porque é mesmo isso. Porque é isso. Não, sabes porquê? Eu passei por isto e às vezes dizia, precisava de estar fechada muito tempo para conseguir raciocinar e pensar, repensar tudo. A fase da transição de carreira deve ser encarada como um processo, ok? E um processo no sentido de autoanálise, de perceberes aquilo que te faz feliz, de perceberes para onde é que queres direcionar a tua carreira, o que queres fazer de diferente, e às vezes não nos damos essa oportunidade. Eu sei que o medo apavora-nos. E o dinheiro, falta de dinheiro, às vezes temos que acelerar. Quando digo o medo, a parte financeira. Pois é. Eu acho que é isso que mais nos trava, até porque o processo de transição de carreira, ninguém nos diz que é um mês ou de um ano. Pois é. E a ansiedade vai apoderando-se de nós e vai-nos tirando toda a capacidade de raciocínio. Mas se conseguirmos fazê-lo logo no início e percebermos que pode ser um processo longo e temos que gerir, obviamente, a parte financeira e é essa parte mais difícil, mas que gerir também aquilo que podem ser as nossas escolhas a partir de agora, vão-nos permitir fazer escolhas mais acertadas. Isto vale só para carreiras assim diferenciadoras? De todo. Por isso é que eu quis que hoje o discurso fosse de todo. Eu trabalhei muito com operadoras de linha que abriram o seu próprio espaço, que fizeram uma reconversão profissional, se tornaram cabeleireiras, fizeram a formação e que abriram o seu espaço. E que são hoje muito mais felizes. Por isso, isto vale para toda a gente, à medida dos seus sonhos, à medida dos seus objetivos, à medida das suas finanças. E por isso, quando eu falo de formação, cada um de nós tem o seu patamar e vai gerindo mas todos nós podemos ir fazendo. E, sobretudo, se nós não fizermos, à medida daquilo que nós podemos e que vamos conseguindo fazer, não vamos mudar nada. Pois é. Por isso, isto não vale só para carreiras de topo, de todo, isto vale para todos. Se nós percebermos até onde é que podemos ir, o tempo que nós conseguimos aguentar e formos fazendo essas formações financiadas, o curso de cabeleireira é totalmente financiado. Na altura, até o espaço, a abertura, foi com a ajuda do Estado para abrir o negócio. Por isso, é importante nós percebermos que ajudas é que nós temos à nossa disposição, o que é que nós podemos, aonde é que podemos, de alguma forma, mexer-nos para termos essas ajudas. Estando despertos para isso, há um sem número de oportunidades. E mais do que isso, dar essa dica que é, nós não nos podemos limitar. Se hoje eu ficar desempregada, eu não posso exigir de mim e dos outros ser sempre psicóloga. Se calhar não vou ter oportunidade na psicologia. Que outras áreas é que eu podia fazer? E estarmos abertos a estas novas áreas, a fazer coisas diferentes, pode-nos permitir fazer coisas igualmente, onde for ser igualmente feliz. Claro. Claro que às vezes a pessoa tem que parar, tem que gerir com a pressão dos maridos, das mães, dos pais. Não fazes nada, vais agora mudar, aos não sei quantos. Sim. Claro que às vezes é preciso viver um tempo numa bolha para a pessoa se equilibrar e dizer, não, eu posso ir até aqui, eu não sou boa nisto, não me convidem, exatamente. Não é? Porque quando te falo, por exemplo, de empreendedorismo, à partida há muitas pessoas que dizem logo, nunca, não é para mim. Eu não sou empreendedora. Eu não sou empreendedora. Ótimo, ok. Riscamos essa. E então, quais são as outras alternativas que conseguimos? Conseguimos fazer aqui uma reconversão profissional, estudar, fazer... Débora, eu lembro muitas vezes, e eu fui formadora das novas oportunidades, de muitas pessoas que tinham o 6º, o 9º ano e fizeram a reconversão, fizeram o 12º, conseguiram criar aqui bases diferentes para terem outro tipo de oportunidades. Por isso, é a altura, e tu tocaste num ponto fundamental, não é para carreiras de topo, é para todas as carreiras. É a altura de... As pessoas quando veem uma headhunter, não é? De todo. Eu costumo dizer, nós fazemos recrutamento e fazemos de topo em funções de topo, mas fazemos recrutamento de outro tipo de funções que são igualmente válidas e desde que as pessoas sejam felizes e façam uma reconversão para fazer algo em que traga o brilho nos olhos. Eu acho que a qualquer altura e qualquer idade, já falamos nisso na semana, há 15 dias, e qualquer função. É válido, Por isso, claro. É importante que encaremos esta fase de transição como uma oportunidade obviamente dura, em que temos que fazer aqui alguns sacrifícios financeiros, em que temos que nos ajustar, mas que podemos encará-la como uma oportunidade de criar aqui uma transição eficaz. Assim, numa conversa leve, eu acho que se estiver alguém lá em casa a fazer uma lista, tirou assim... Já tirou aqui... Não é? Vamos ao longo do tempo depois esmiuçar cada uma destas etapas. Exatamente. E pensar no currículo, na entrevista, na negociação, essas etapas. Exatamente. No marketing pessoal, que é uma coisa que é preciso trabalhar. Muito importante. Desde que se entra num sítio, não é? Até o porteiro nos avalia, toda a gente nos avalia. Verdade. Nós temos de
está com o marketing pessoal ali à força toda, que nem sempre estamos, por isso é que E com vamos a escolhendo ajuda. comunicação pela positiva. Pela Ajuda positiva. sempre. Exatamente. Ajuda sempre. Joana, adorei, como sempre, Obrigada. ter-te aqui. Um beijinho. És melhor. Certo. Então, eu e a Joana não descobrimos há pouco que somos iguais. Sim. Sabemos que vamos comer coisas que nos fazem mal, comemos a mesma. Minha mãe deve estar a ouvir. Pois. E pronto, foi a minha mãe com o seu bacalhauzinho maravilhoso. Ela vai ficar triste de eu ter dito Não vai ficar, não vai ficar. Soube-te bem, não é? Maravilhosamente. Agora estavas um reninho. Eu repetia, esse é que é o mal. Eu sou assim também. Também sou assim. Um Obrigada. beijinho, Joana. Um beijinho, Obrigada. querida.